E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá que tá e a gente já começa com tudo, porque no nosso primeiro tema eu já quero mostrar pra vocês uma fala gravíssima de um aliado histórico do PT e do Lula, o Leonardo Boff, onde ele relata o que pode vir a ser um futuro governo Lula, e quem conta pra ele isso é o próprio Lula. Não quero nem adiantar, vocês vão ver, e quero comentar sobre algumas outras coisas que envolvem a esquerda e não paramos por aí. Quero comentar com vocês sobre Bolsonaro, a relação com a imprensa, né, que vocês sabem como é a imprensa brasileira, e o PT e a esquerda tiveram uma derrota gigante. O Senado aprovou a PEC da família, a PEC aí que visa a redução do ICMS, e a gente vai comentar isso no segundo tema. Terceiro tema, eleições, e a gente não vai comentar muito do Lula, só que quero comentar com vocês sobre o próprio Bolsonaro, algumas mudanças aí na campanha de Bolsonaro, algumas coisas que estão acontecendo, e também a turminha da terceira via, que vale a pena prestar atenção. Aí o quarto tema, o bicho volta a pegar de novo. Várias coisas pra gente comentar sobre a questão lá do jornalista e do indigenista, o Dom e o Bruno lá na Amazônia. E quem resolveu falar sobre o tema foi o comitê da ONU, né? Uma pessoa de um comitê da ONU, mas não é uma pessoa qualquer. Isso podia até virar dossiê, não quero adiantar nada, mas vocês vão ver, a gente vai acabar trazendo o site oficial do PT, né, falando aí dessa grande representante da ONU, o PT batendo palma, e como é que a relação dela com o Lula, né? E depois a gente vai falar do Lula, do Geraldo Alckmin, umas coisinhas rápidas, e se der tempo, o último tema envolve algumas coisas da direita e algumas pautas ligadas à SG. Se não der tempo a gente comenta amanhã, mas vamos que vamos. Só começar aqui naquela notícia que, pô, eu adoro trazer esse tipo de notícia. Polícia Rodoviária Federal, ela só aparece para dar prejuízo pro crime. Trazendo aqui o pequeno resumo da semana passada, de 6 a 12 de junho. 871 pessoas detidas, 26,7 toneladas de orégano apreendidas, apreensão de 1 tonelada de farinha de trigo e derivados, 30 armas, 821 munições retiradas de circulação e 171 veículos recuperados. Dessa vez eu tô errado, né? Não só traz prejuízo, a PRF também ajuda a população. Então, realmente é um grande exemplo. Mas, já vamos para os finalmente. Pra mim aqui foi uma das coisas mais sérias que eu vi nos últimos dias, porque o Leonardo Boff, ele tá relatando o que o Lula contou pra ele. E isso vai de encontro, né, diversas coisas que a gente vem expondo, e todo o passado do PT e o que a esquerda tá fazendo em todo mundo, os planos do Foro de São Paulo. O vídeo é curto, eu vou estar mandando pra vocês também lá no Telegram, pra vocês verem assim na íntegra, o Leonardo Boff aí se mexendo dentro do estudo dele, que inclusive tem uma bandeira aqui do MST, mas escuta só, cadê? Vamos lá, cadê você, Boff? Aqui. Lula de hoje não é o Lula de antes. Não é o de antes. É o Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha... Eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição... Se eu chegar à presidência, se eu chegar pela eleição... E vai chegar por onde? Se não for para chegar pela eleição, por onde é que o Lula ia chegar à presidência? Vai dar um golpe? Vamos continuar. É a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer. Vai fazer. Porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Vocês ouviram isso? Ele vai fazer um discurso. O discurso do Lula, que já está bem radical, vai ser pouco. É pouco, né? O discurso do Lula, que já é radical, vai ser pouco. E quando ele chegar ao poder, vai ser revolução. Vamos ouvir de novo. Isso já estou velho demais, não posso. Ó. Então, vou fazer um discurso político, para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. E eu acho que isso será muito bom para o nosso país. Você acha que vai ser bom para o Brasil? Eu discordo profundamente do Leonardo Boff. Tá aí. O aliado do Lula. Não, nós conversamos várias vezes. Ele vai fazer, na prática, vai ser radical. É a última oportunidade, já tá velho, não tem nada a perder. E é isso aqui que uma grande parte do Brasil está flertando.
principalmente a grande imprensa. A Dilma Rousseff estava pedindo aí anistia do governo federal, foi negado, queria receber a indenização aí de R$10.700 mensais, porque a gente sabe que durante aí o regime militar, tanto ela, seus amigos, até o ex-marido, bom, fizeram algumas coisinhas bem complicadas, né? Bem complicadas, mas a imprensa trata apenas como militantes, né? Lutando pela democracia. A gente sabe que não é bem assim. Aí você para e pensa, o Lula falou que vai fazer uma revolução. A gente vê que a sociedade hoje, a sociedade brasileira, ela ainda é majoritariamente, porque ela tem princípios, né, conservadores que guiam as vidas das pessoas. A gente vê assim que cada vez mais a coisa vem mudando um pouquinho de forma assim meio estranha. Tem um vídeo, isso aqui eu não vou nem dar play no vídeo, tá? A música de fundo do vídeo é o Lula lá. A música do Lula, Brilha uma Estrela, Lula lá. É aquela, não sei nem cantar a letra da música. Enfim, são formandos de direito em Sergipe. Quando eu digo que o problema do judiciário ele é um pouco mais complicado. Aí imagina o Lula voltando a poder com toda essa base, né, para apoiá-lo, aí o povo que o representa. Imagine, olha só, muita coisa já está acontecendo. A maior parte delas você vê claramente que os políticos da direita são contra, tomam algum tipo de ação. Inclusive aqui o André Porciúncula, não é nem político nem nada, mas tá falando, ó, o Parque Shopping Bahia acha que pode enfiar um marmanjo no banheiro feminino, né, blá blá blá, que vai ficar por isso mesmo. Entrarei na justiça contra esse absurdo. Isso é, cara, isso não dá. Isso não dá. O que tá acontecendo? Lá no Parque Shopping Bahia, o banheiro qualquer pessoa usa. No Parque Shopping Bahia, você é livre para usar o banheiro correspondente ao gênero com que se identifica. Já está acontecendo, já tem que barrar. Imagine um país onde o Leonardo Boff até falou, né? O Lula ele vai ser radical nas suas ações. O Lula vai tentar emplacar as coisas nessa medida, né? Defendendo as minorias, as pautas identitárias. Você vê aqui algo que eu acho que é bem similar como acontece no Brasil, para quem defende aí a pauta de minorias, identitárias, etc. O governador da Flórida, ele está bem preocupado e quer que seja investigado pais que foram vistos aí, rolaram alguns vídeos na internet, eu não trouxe aqui em vídeo, que é absurdo, mas alguns pais levaram seus filhos para shows de drag kings. Mas não é assim, o filho de 18 anos, 17, não, é criança. E ele não acha que isso é condizente, sabe, assim, pra idade. Até colocando assim, dinheirinho, né? As roupas íntimas. Aí veio o cara e falou o seguinte, o Tim Muller, os direitos dos pais acabaram, né? Aquele movimento de 2021, 2022. Isso só serviu para um propósito político. Aí o Arthur fala o seguinte, peraí, direito dos pais. O pai não tem direito a educar os filhos. O pai não tem direito a escolher a religião, né? Não tem direito sobre ensinar sobre sexo, outros assuntos, educação sexual. Agora os pais têm que ter direito a levar os filhos em um bar de striptease. Isso pode. Aí se o governo fala que vai dar uma olhada nisso, aí não. Aí o direito dos pais aparece. Mas na hora que se fala, não, homeschooling, etc., aí é o caos, aí é o descaso, aí o Ministério Público tem que investigar os pais, aí isso, aquilo, outro. Você vê como é a esquerda, a preocupação deles nunca gira em torno dos temas que eu acho que a maioria de vocês concordam. Mas beleza, vamos continuar. Olha isso daqui. Olha essa parceria Globo, Folha de São Paulo, para promover o absurdo. Gente do céu. A novela da Globo aí eu nem assisto. Eu só sei que é a Pantanal, né? Tem esse cara aí, não faço ideia quem seja, mas tá lá, ó. Mesmo sendo pecado, quero que torçam pelo amor entre irmãos, diz ator. Não sei quem é esse cara, mas eu sei que isso aqui tá tudo errado. E é mais complicado ainda, a Folha de São Paulo, me desculpe, eu acho que isso aqui não merecia ganhar um microfone, nem nada assim. Olha o absurdo, tipo de pauta que estão divulgando. Eu tô trazendo aqui pra vocês tentarem ver o nível que tá chegando o editorial brasileiro, que é que tá se tornando notícia. A promoção de um relacionamento entre irmãos. E vale relembrar que essa novela Pantanal, ela foi um marco na Rede Globo, quem dizia a própria CBN, que é do Grupo Globo.
A TV Globo, por exemplo, aproveitou o lançamento da novela Pantanal para criar uma cartilha ESG voltada às produções audiovisuais. Tá vendo aí, né? Isso aí é o grande feito aí da agenda ESG dentro da Rede Globo. Mas enfim, vamos passar aqui pro próximo tema. Eu vou voltar a falar do Lula de forma assim mais complicada lá na frente. A gente acabou de falar da Globo, a gente continua nela. O Merval Pereira, inclusive aí membro da Academia Brasileira de Letras, vem falar que o governo Bolsonaro é o avesso do que vendeu em 2018. Será mesmo? Dessa vez não vai ser eu que vou tentar defender o governo. Vou deixar que o próprio Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro se defenda. Vai lá, presidente. Conta aí a tua história. Melhor divulgar as coisas que o governo faz. O senhor acha que não é as coisas que o senhor diz que são coisas boas? O senhor acha que não está sendo bem divulgado hoje em dia? Não, pelo próprio passa por vocês, né? Passa por vocês também, pegar a informação e... Quando você fala em PIX, eu acho que 80% da população não sabe que o PIX foi o nosso governo. Nós devemos tirar, ou melhor, o sistema financeiro, os bancos devem deixar de pegar do povo em torno de 30 bilhões no corrente ano por causa do PIX. E o PIX não tem taxa. Né? A questão do FIES. Tem muito garoto ainda, ou menina, né, que não foi para renegociar o FIES. Nós anistiamos 92%. Parece que o Congresso passou a anistia para 99%. Eu acho que foi para 90%, se não me engano. Lógico, a minha tendência é sancionar. Era uma dívida impagável para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. E muitos pior, nem concluíram a faculdade, né? Desistiram. Então com a dívida praticamente impagável. A questão de MST, eu acabei de pegar os números, por ano, o número de invasões do governo, FHC, Lula, Dilma, Temer e eu. O nosso está dando meia dúzia por ano. Por quê? Titulação. Nós não fomos para truculência para cima do MST, nós demos dignidade para eles. Ao ter o título provisório definitivo, ele pode agora procurar a Caixa e contrair empréstimo. A Caixa Econômica, daqui a pouco passa o Banco do Brasil no Plano Safra. Na agricultura familiar, está lá na frente. É muita boa notícia que existe. Você pode ver, 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Que não teve pandemia. 20 e 21, nós ajudamos a criar, né, quase 3 milhões de empregos. Olha Itaipu Binacional, olha as estatais. Pagamos ano passado 100 bi da dívida monstruosa que a Petrobras tem. Está mudando o Brasil, tem muita coisa boa. Eu acho que tem muita coisa boa mesmo. E aí eu sempre acabo lendo uma parte dos jornais todos os dias. E os principais colunistas, um dos jornais que estão ali com os microfones, eu não vi ninguém comentando sobre isso daí. O interesse é sempre comentar sobre o que pode gerar treta e confusão. Essa é a imprensa brasileira. Mas vamos continuar. A Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo, né, que tá a questão lá dos irmãos, ela fez o seguinte post aqui no Instagram, que é o seguinte: se Bolsonaro não pode ser responsabilizado pela onda inflacionária global, seu governo agrava os efeitos e dificulta o controle da carestia ao desorganizar as finanças públicas e minar a credibilidade da política econômica. Os mais prejudicados têm domicílio conhecido. Infelizmente, né, Bolsonaro não pode ser responsabilizado pela inflação no planeta. É inacreditável. É inacreditável a necessidade de colocar a culpa dele em tudo. Não dá para colocar a culpa do que está acontecendo nos Estados Unidos em Bolsonaro, na Europa. A gente tentou, mas não dá. Vamos tentar colocar a culpa dele em outra coisa. Essa é a imprensa profissional do Brasil, que trabalha diariamente, tá mais do que claro, para eleger o Lula. Aí veja só. Carlos Bolsonaro, ontem ele fez essa postagem, ele traz a notícia lá da Newmax, falando que o BID, ele quer suspender o imposto aí sobre a gasolina enquanto o conflito lá na Europa continuar a persistir. Enquanto tiver um conflito lá, vamos suspender o imposto. Eu acho que é uma medida muito similar ao que está acontecendo no Brasil. Aí o Carlinhos fala, Estados Unidos pensando em medida como a proposta pelo presidente Jair Bolsonaro para reduzir preço dos combustíveis ao brasileiro. Será que algum leitão, governador, comedor de capim ou toda a milícia digital orquestrada vai criticar? Então. Tinha uma notícia que eu já tinha lido sobre o BID. Eu tinha lido acho que anteontem. Eu falei, cara, eu vou trazer aqui, né?
Tá aqui, ó, a Veja. Biden adota o mesmo discurso de Bolsonaro contra suas petroleiras. O presidente americano diz que Exxon lucrou mais que Deus no primeiro trimestre. Não há crítica propriamente dita, mas a imprensa não deixa passar. Já avisando, não tentem copiar Bolsonaro, senão a imprensa brasileira vai criticar. Eu fico perguntando só o que aconteceu. É o seguinte, né? Se o Lula repetiu o discurso de Bolsonaro, aí ia dar tela azul na imprensa, né? Como é que a imprensa vai criticar o Lula por copiar Bolsonaro? Enfim, eles iam dar um jeito, né? Que a imprensa não aceita. Mas tá vendo aí. Vamos criticar o Biden agora, porque agora é similar a Bolsonaro. E falando em combustíveis, o Senado ontem aprovou, graças a Deus, aí a PEC da família, né? Que limita o ICMS sobre combustíveis e também energia elétrica, a conta de luz. Foi aprovado, né, por 65 votos contra 12. E a gente vai ver quem foi que votou contra. Já adianta a turma do PT. O projeto estabelece que os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo passarão a ser considerados bens e serviços essenciais. Eu acho que ninguém discorda disso. Isso proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia entre 17% e 18% sobre esses itens. Atualmente, esses bens e serviços são classificados como supérfluos e o ICMS incidente em alguns estados supera 30%. Vai que é de 30% em alguns estados para 17%. A proposta vai voltar para análise da Câmara, porque o texto sofreu uma pequena alteração. Para a esquerda, e os governadores, e o dinheiro da educação, e da saúde, isso, aquilo, outro. Pois bem, os senadores também aprovaram um destaque apresentado pelo MDB que garante os pisos constitucionais da saúde e da educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, não se preocupa, o dinheiro da educação e da saúde vai chegar. O jornalismo pode se acalmar que não vai dar para criticar Bolsonaro. Parlamentares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro se mobilizaram para a votação e aprovação da proposta em uma semana de feriado e em plena segunda-feira, dia em que, geralmente, não há sessões do Congresso Nacional. Fiquei surpreso, né? Para quem diz aí que Bolsonaro segue fragilizado, sem nenhum apoio, sem nenhuma força. Bolsonaro conseguiu fazer seus parlamentares aprovarem numa segunda-feira, semana de feriado. Isso porque Bolsonaro tá fraco, viu? Mas beleza. E aí temos as fotos dos gloriosos senadores que votaram contra o povo, a turma do PT. Aí tá lá o Confúcio Moura do MDB, deve ser aliado do Lula, Zenaide Maia do PROS. Aí lá o PT, Cantarato, Humberto Costa, Jaques Wagner, João Paulo Prates, Paulo Paim, Paulo Rocha, Rogério Carvalho, Flávio Arnes. Olha só, o único do Podemos que foi contra foi o amigo do Moro. O amigo do Moro, o Flávio Arnes. Marcelo Castro, que é aliado do Lula, lá do Piauí, tá tentando fazer o MDB acabar com esse negócio de candidatura esse intérprete e embarcar logo no barco do Lula. E a Nilda Gondim, essa eu não conheço. Essa é a turma. Contra a redução do ICMS para o povo brasileiro. Então, o povo tá pagando pouco na gasolina, né? Só pode. Oficiais americanos estão admitindo que a venda das commodities russas como um todo já ultrapassou o volume anterior ao conflito. Nossa, sério? Aqui eu quero trazer, só pra quem tá falando em questões de combustível, etc. Lá atrás, quando tudo isso começou, uns 3 meses atrás, eu falava, cara, me preocupa muito essa questão dessas sanções. Eu acho que no final do dia, elas vão trazer mais prejuízos para a população, para o povo, do que realmente assim, algum tipo de melhoria. E a gente tá vendo aí, né? Enfim, vamos avançar. Vamos falar de eleição, terceira via, Bolsonaro, já começando sobre ele. Bolsonaro ontem naquela mesma entrevista, a Elisa recortou aqui outro pedaço, e aí tá lá Bolsonaro até falando da turma da XP, rapaz. O que foi que aconteceu? Vi uma matéria de vocês, que a semana retrasada eu não fiz a live na quinta-feira porque eu tava morrendo de medo da pesquisa do Datafolha. Essa semana eu também atrasei a live, eu tava lá na Cúpula das Américas, né? Semana passada eu tava também alguma coisa. Eu não confio em pesquisas. Se eu confiasse em pesquisa, não iria para o segundo turno de 2018, nem ganharia no segundo turno. Presidente, mas todas as pesquisas dão uma vantagem para o presidente Lula em maior ou menor grau. O que o senhor acha? Do Rio Grande do Norte agora, o dono da pesquisa é o líder, é o presidente estadual
do PT e a sede da empresa é o diretório do PT. Tá? Você pode ver, quando você fala XP, tu acha que esse pessoal está satisfeito comigo quando só do Pix, esse ano eu vou tirar 30 bilhões dele? Tá? É uma realidade. Eu mandou um recado pra XP no final, né? Que não é da XP que ele vai estar tirando dinheiro, enfim. Vocês não estão entendendo. Quando o Bolsonaro tá falando essa questão do Rio Grande do Norte, a gente comentou, acho que exatamente no vídeo de ontem. Eu tenho memória boa pra algumas coisas, mas a memória recente às vezes me atrapalha muito. Mas é o seguinte. Um filiado do PT, que é líder do PT em uma cidade que começa com a letra I, que eu não tô lembrado agora. Ele é o dono do Instituto de Pesquisas, que o Instituto, a sede é na sede do PT. E aí a pesquisa deu que a Fátima Bezerra tem quase 40% dos votos. Ele ainda colocou, mostrei para vocês ontem, celebrou. E aí assim que a notícia começou a rodar, tem um pouco mais de repercussão, tanto o site da empresa de pesquisas como o Facebook da empresa saíram do ar. Olha só, né? Depois descobriram que é o próprio cara do PT que está fazendo as pesquisas. Mas enfim. Renatinho pergunta o seguinte: Sérgio Moro já disse que o encontro do Lula com determinadas figuras do mercado financeiro é um retrocesso para o combate à corrupção? Um dos pontos aí bem estranhos da Lava Jato foi essa questão que envolve bancos, né? Principalmente multas, porque, cara, o dinheiro para ele circular, normalmente ele circula entre os bancos, né? Tem que fazer pagamentos, certo? Não é só dinheiro e espécie. Enfim, o que é que Moro anda falando? Então, né, o antagonista, chegou o dia que o antagonista teve que escrever sobre União Brasil, que já declarou aí seu apoio no estado de Minas Gerais ao Calil. Aí fala o seguinte, né, União Brasil apoiará Alexandre Calil, do PSD, para o governo de Minas Gerais, o mesmo Calil que fechou com o PT. Fala, pô, o partido do Moro, com aliado do PT, fica pior. Luciano Bivar estaria agora conversando com Fernando Haddad para que a União Brasil apoie o petista em São Paulo. Quem conta para Sérgio Moro? Você ou eu? Eu falo, Cláudio Dantas, você conta, cara. Você é amigo do Moro, tá com medo do quê? Tenho certeza que tem coisa que a Rosângela fica com vergonha, ela pede para você avisar, você é o Maynard. O Balbo até diz, né? O partido Sérgio Moro apoiará Calil, aliado do Lula. Sempre disse, Moro é o melhor amigo que o Barba já teve. Cadê agora os lavajatistas? Cadê o Nando Moura? Cadê a valentia? Já pensou? Moro, o partido que apoia o PT? Ah, esse Sérgio Moro não é mole, hein? E falando dele, isso aqui envolve, a gente já viu que ele não vai disputar mais nenhum cargo pelo estado de São Paulo, por causa daquelas confusões ligadas ao seu endereço, né, o seu domicílio eleitoral. Ele fez um monte de confusões aí no meio do percurso e o TRE, né, deu, opa, peraí, cartão vermelho, aqui não, vai lá para o Paraná. Só que deputados não, né, políticos, candidatos, na verdade, candidatos do União Brasil, membros do partido, não estão achando que isso é bom, acham que é um recado muito ruim, porque a decisão do TRE, a própria decisão em si, ela em tese impugnaria a filiação do Sérgio Moro. Moro não estaria nem filiado no partido, ele teria meio que fraudado a filiação dele no partido. Então os próprios membros do partido querem que o Moro saia. E a Gazeta do Povo conta sobre isso. Ó. União Brasil recebe pedido de impugnação de filiação do Moro. O que foi que aconteceu? A solicitação encaminhada ao diretório da Legião no Paraná foi protocolada em nome de Cristiane Mesquita, filiada à União Brasil e representada pela advogada Viviane Fux. O documento cita a decisão do TRE que barrou a transferência de domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Segundo o pedido, a própria ficha de filiação do impugnado à União Brasil de São Paulo, por via de consequência, resta nula. Afinal, a mesma foi preenchida com dados, abre parênteses, residência e título de eleitor, que foram considerados fraudados. Eu tô falando o seguinte, ó, quando o Moro fez a ficha de filiação no União Brasil, ele colocou o endereço de São Paulo, e as coisas de São Paulo, sendo que o TRE falou, cara, aquilo ali não vale. Aqui tá ruim, né? Seriam considerados fraudados. Então, em tese, a ficha de filiação dele tá com o endereço fraudado. E aí? Com isso, o ex-juiz deveria se filiar novamente ao partido, com os dados corretos. Só que, no entanto,
ele não preencheria o requisito de elegibilidade de filiação, que é de 6 meses antes das eleições. Ele ia ficar de fora. A autora pede para que a legenda declarar a inexistência de filiação do impugnado à União Brasil do Paraná e, com isso, afastar desde já suas pretensões políticas no Estado, tendo em vista os enormes prejuízos que causará aos demais filiados e ao nome da agremiação perante a sociedade. Lançá-lo a qualquer cargo no Estado do Paraná, em especial um cargo majoritário, ensejará prejuízos financeiros enormes ao partido e à sociedade brasileira. E ela termina falando o seguinte: o sujeito não tem fidelidade partidária. Em 4 meses, já passou por 2 partidos políticos, diz um texto do documento. Parece que a infidelidade do Moro, né, tá causando problemas para ele. Vamos continuar. Sobre a terceira via, e aqui eu quero comentar uma coisa. A Simone Tebet, ela disse que ela é contra a privatização da Petrobras. Eu não sei se sou a favor também. Eu também não sei se sou a favor, não sei se sou contra. Tenho muitas dúvidas sobre várias coisas. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: a turma, principalmente a turma liberal, é composta por uma gama bem variada de isentões. É isentão de todos os tipos que você possa pensar. Mas a maior parte deles é a favor daquela política do vamos privatizar tudo. Pô, mas vai privatizar para quem? Não importa. Vamos privatizar tudo, vamos vender tudo. Pô, mas isso vai ser bom para o Brasil, a soberania? Eles não querem saber. A preocupação deles é sempre o boleto. Aí a Simone Tebet e a terceira via é a candidata dessa galera. Então, logo, né, eles deveriam estar muito chateados com a Simone Tebet. E tá aí, toda a turma da Faria Lima, os isentões. O Calvinista pergunta: e aí, isentões? É isso mesmo que querem? Vocês aí que falam tanto, a candidata de vocês está aí. De vocês, assim, né? De vocês é uma parcela muito pequena da sociedade também. Eu acho que eu tô, sabe, dando muita importância para Simone Tebet, né? Ela tem 1% dos votos. Já que a gente falou essa questão de privatização, 2 coisas diferentes, mas o mesmo discurso. E tem a ver com privatização, né? A outra não tanto, mas vejam só. O Vilimigo diz: o mesmo chororô. 2 locais diferentes, 2 possibilidades de avanço na infraestrutura, 2 formatos de investimento, só que a mesma reclamação. O que está acontecendo? Folha de São Paulo. Prefeito diz que Santos é ignorada na privatização do porto e aciona o TCU. Não conversaram comigo. Tem que vir, ninguém me pediu minha opinião, etc. Estão fazendo sem nos consultar. Não pode. Vou acionar para impedir a privatização. Tá. A direita tem aqui o socioambiental, o ISA. Transamazônica, nunca mais. A rodovia cortou o território Arara ao meio, sem considerar os direitos dos indígenas, e levou o não indígena para a região. Agora, o Arara lançam seus protocolos de consulta e avisam: nossas florestas, nossas regras. Vamos isolar. Vamos isolar. Isolar para sempre. E você vê que quanto mais a Amazônia ela se isola, mais criminosos e pessoas que não querem preservá-la tomam conta. A gente vem vendo aí esse conflito lá, essa situação, muito ruim, né? Tá acontecendo com o jornalista e o indigenista, a gente vai comentar sobre eles. Mas a turma das ONGs é contra. Não pode levar o progresso. A gente tem que ficar lá quietinho, né? Quietinho. Voltando aqui para a terceira via, o Diogo Mainardi, ele realmente teve a coragem, tem que ter muita coragem. Ele colocou a assinatura dele, dessa vez não tá assim, a redação. Não, foi ele que escreveu. Bateu nos peitos, trouxe a responsabilidade para si. Simone Tebet empata com Bolsonaro no segundo turno, diz pesquisa. O antibolsonarismo catapulta Tebet de 2% no primeiro turno para 40% no segundo. É mesmo? Tá bom. Então manda o PT e volta na Simone Tebet. É brincadeira, né? Agora a terceira via decola. Não, o segundo turno tá empatado com o Bolsonaro. Segundo turno. Essa pesquisa para falar que é mentira vai dar trabalho, né? Porque acho que é impossível um segundo turno entre Simone Tebet e o Lula. E Bolsonaro, né? O Lula, acho que tá constatado mais do que claro que vai ser Lula versus Bolsonaro. Enfim. Aí veio o antagonista mais uma vez. O fenômeno Simone Tebet.
Carlos Pereira, do Estadão, diz que Simone Tebet pode surpreender, impulsionada pelo repúdio do eleitorado por Lula e Jair Bolsonaro. É mesmo, é? Tá bom. Vamos ver. Essa notícia aqui que meio irrelevante, mas nem tanto. Aqui vale a reflexão, a parte mais importante. Bivar ser desconhecido é uma grande vantagem. Bivar, diz, ele ser desconhecido, ninguém conhecer dele é uma vantagem. E saiu outra matéria no Metrópolis que eu não trouxe aqui, onde o Bivar ele vai tentar vender a história que caso ele for eleito, ele vai baratear o preço do feijão. Vai baratear o preço do feijão. E pensa o seguinte, a gente já vem falando sobre isso. Nesse universo aí, disputa eleitoral, principalmente a nível presidencial, temos os candidatos, cada um com sua pauta. A terceira via não tem pauta nenhuma. O Bivar agora surgiu como, uma terceira via paralela. Você tem Lula, você tem Bolsonaro, você tem Ciro Gomes, agora tem um Bivar, Simone Tebet, enfim. Pensa aquela turma da esquerda. Pensa aquela turma da esquerda limpinha, né? Não voto no Lula. Aí vamos pensar no cenário onde o Lula vença. Ele votou no Ciro Gomes. Aí no dia que você chegar para reclamar do Lula, você fala, eu votei no Ciro Gomes, irmão. Eu votei no Ciro Gomes. É aquela forma de você fingir que participa só para poder reclamar. Não, eu votei no Ciro Gomes. Eu não tenho responsabilidade. Votei no Ciro Gomes. A mesma coisa do Bivar. A quantidade de isentão que vai estar aí, não. Olha só, se o Brasil tá ruim, pô, mas eu votei no Bivar. Eu votei no Bivar. E vai ser a tentativa também do União Brasil tentar emplacar através do Bivar a ideia que é um partido que vai combater os impostos, é um partido de viés liberal, né, focado nas questões econômicas, que isso, que aquilo outro, já visando a eleição de 2024 para prefeitos e governadores. O União Brasil é um dos partidos com a maior base de prefeitos e vereadores ao redor do Brasil. Então isso aqui não é aleatório. Não é aleatório. Ele está lá. Ele vai usar, vai fazer aí para ver se gera alguma vontade, alguma curiosidade na população. Sabe? Ele não tem nenhuma chance de vencer, mas porque tem uma lei que determina aí que tem um tempo de TV e é proporcional à bancada que foi eleita na eleição passada, vai ter um tempo enorme, um fundo enorme para fazer o quê? Para falar groselha. Falar groselha à vontade. E sobre a campanha de Bolsonaro, antes de avançar o tema, saiu a notícia agora de manhã, 5 da manhã já no Estadão, notícia fresquinha. Sem cargo, ex-SECOM já trabalha na campanha eleitoral de Bolsonaro. Aí fala o seguinte, antes mesmo de sentar na cadeira, Fábio Van Garten já trabalha na campanha de Jair Bolsonaro. Olha isso aqui agora. Na sexta, negociou com a TV Record a inserção do presidente ao vivo dos Estados Unidos durante a Cúpula das Américas. Isso aqui acho que você viu primeiro aqui, viu? Primeiro aqui, eu trouxe um print da Record no vídeo e falei, reza a lenda, ouvi aí que já foi o Van Garten fazendo isso. Eles queriam trazer, né? Nossa formação estava correta. Eu odeio falar uma coisa e não poder comentar. Depois vi, a gente tirou de onde? Tá aí, ó. Agora a própria imprensa falando. Vai lá e reclama com o Estadão. Ontem se reuniu com o presidente do PL, Valdemar, o marqueteiro da Lima, que trabalha para o partido e é responsável pelos comerciais no rádio e na TV. Uma pesquisa qualitativa feita pelo PL mostra o presidente mal avaliado entre eleitores em razão de ataques, aquela chateação. O final que eu achei interessante que é o seguinte. Van Garten promete fazer articulação entre campanha, Planalto, mediando o conflito entre os dois filhos do presidente Carlos, que cuida das redes sociais, e Flávio, que anda colado na turma do PL. Isso aqui eu gostei por uma coisa. Saíram várias matérias falando que o Carlos e o Flávio estão brigando e toda a imprensa tentando pintar o Carlos como um cara que não é profissional, não quer saber disso. Eu acho que é muito longe disso. Na minha visão, de fora, olhando o cenário, vendo como as coisas são, que você vê. Eu vejo as postagens que o Carlos faz, na maior parte do tempo, sereno, tranquilo, não xinga ninguém, não fica atiçando nada, e temas assim muito polêmicos, às vezes ele nem comenta. Só dá um RT, uma pessoa ou dá uma curtida. Acabou, fica ali e já foi. Eu não acho que o Carlos tem essa linha. Eu acho que a grande preocupação do Carlos, e eu acho que é a preocupação de vocês, é essa turma profissional, filmes 8K, né, super marqueteiros, pegar o Bolsonaro, que a gente conhece, e que a gente aprendeu a gostar, porque é o Bolsonaro. É aquele cara autêntico, sincero, que às vezes fala uma besteira, que a gente bota a mão e fala, putz, Bolsonaro, não fala isso vai se virar contra você, mas é ele. É ele. E foi assim que ele chegou lá, sendo
Ele. E não aqueles vídeos, né? Parecendo que é um robô. Dá um texto, assim, lê o texto do Bolsonaro. Que você vê quando ele tá lendo. Você consegue ver no olho. Quando ele está lendo. Quando ele não está sendo ele. Eu acho que é isso que o Carlos não quer. Primeira matéria que eu tô vendo, que tá falando, não, vamos tentar resolver. Não é aquela matéria tentando gerar mais e mais cisão, como a imprensa adora fazer. Não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro. É a guerra na campanha de Bolsonaro. Isso aqui eu espero que resolva. Realmente botar todo mundo na sala e falar, cara, vamos. Eu realmente espero que o Van Garten, né, ele tenha entendimento do que está acontecendo, entenda a importância que o Carlos teve, que não é live, online, nada. Todo esse material que ninguém, assim, algumas pessoas conheciam o Bolsonaro em 2013, 2014, 2015, que a gente conhecia, beleza. Mas, principalmente as pessoas que começaram a conhecer Bolsonaro em 2017, 2018, e começaram a ver aqueles vídeos da década, início da década, sei lá, final da década de 90, início dos anos 2000, etc. Aqueles vídeos, quem salvou aqueles vídeos, quem tinha todo aquele acervo e foi juntando ao longo dos anos e ajudando o Bolsonaro. Cara, 2013 eu vi uma vez uma live, época lá das manifestações. Tava lá Bonorinho, quem tava lá ajudando ele a entrar numa live com um monte de desconhecidos? Era o carro lá no fundo, os dois no apartamento. Então assim, eu acho que respeita o Carlinhos. Carlinhos acho que já fez muito por Bonorinho chegar ao poder, inclusive o próprio Bolsonaro reconheceu isso, né? Acho meio complicado essa turma. Não, temos que profissionalizar sem esquecer, sabe, da essência. Tem que lembrar da essência do que Bolsonaro representa. Vamos mostrar os feitos do governo. Não é igual 2018, a gente tem tudo isso. Mas não tornem Bolsonaro um boneco de plástico, sem emoção. Esse não é Bolsonaro. Vamos aqui para outro assunto sério. E esse aqui vai dar uma reviravolta do meio pro fim, quando a gente comentar sobre a ONU. Questão lá no Amazonas, ontem pela manhã, começou a chover notícia que não achamos aqui, achamos aquilo outro, foram encontrados, sem vida, etc. E eu já vou trazer notícia assim, fora da ordem, né? Vou começar por aqui. No final da noite de ontem, a Polícia Federal se pronunciou, se matéria na imprensa, é o seguinte, ó. Nada foi encontrado nas buscas desta segunda-feira. Não encontraram nada. Não encontraram nada. Só que, até a polícia falar isso, lá do meio pro fim do dia, teve aí acho que é ogivas. Não é ogiva, não. É ogiva, enfim. Ouriva, eu não sei. É uma associação, é uma ONG aí de índios que eles tinham até comentado às 8h01 da manhã. Ó, galera, não encontrou nada. Mas mesmo assim, pensa no seguinte. Não encontrou nada. Não encontrou nada. Só que aí vem a imprensa profissional verificada, né? Selinho azul no Twitter. Começa com André Trigueiro. Isso aqui foi 9h17 da manhã. Já o RT. Se a postagem anterior tem 49 minutos, então foi mais ou menos aqui 8h30 da manhã. Alessandra, mulher de Dom Phillips, acaba de me informar que foram encontrados os corpos. A gente viu que não, né? Mas aí eu vi o Pedro Doria. Já era esperado? Que notícia horrível. Vamos deixar uma coisa clara. O presidente da República estimula a violência, em particular a violência e o crime na região amazônica. Ele tem parte na responsabilidade por esses óbitos. Nenhum corpo foi encontrado. Olha a fake news. Olha a fake news. Criando narrativa em cima de fake news. Imprensa profissional. Profissional. Aí vem aqui o... Cara, na boa, eu nunca vi uma pessoa mentir tanto igual esse Thiago Brasil. Esse cara mente assim de uma forma... É assustador. Aí tá lá, ó. Encontraram os corpos, né? Foram vítimas aí de perderam suas vidas. Quem o ameaçou de morte foram garimpeiros bolsonaristas. Os mesmos que já viajaram em avião da FAB e cujo governo Bolsonaro faz de tudo para proteger. Não é caso isolado, é método. Olha o nível. Nenhum corpo foi encontrado. O cara tá falando que foi garimpeiro bolsonarista que viaja em um avião da FAB. Cara, e nada acontece. Gente, esse rapaz, ele fala coisas assim todos os dias. Eu nunca vi uma máquina de falar tanta groselha igual esse Thiago Brasil. É inacreditável. Inacreditável. E fica aí. E nada acontece. Aí o Zé de Abreu, ele traz lá a postagem do André Trigueiro, que a gente viu que não condiz com a realidade. Já bota na hashtag.
Bolsonaro assassino? Como assim, bicho? É narrativa em cima de fake news, é fake news em cima de narrativa que é fake. O que é que tá acontecendo aqui? É o vale tudo. É o vale tudo. E aqui não vai ter nada. Eu acho que se levar até o caso do Thiago, que é um youtuber aí do PT, ligado ao PT, à esquerda, não, PT não, ligado à esquerda. Então se levar na justiça por injúria e difamação, vão falar que é liberdade de expressão. Por quê? Porque é contra Bolsonaro. Essa mesma galera podia ter dado voz aqui, né, ou repercutido, duas matérias do jornal Tempo, grande imprensa também. Uma foi o seguinte, que os óbitos foram encomendadas por um traficante peruano, diz TV. E aí, será que foi isso? Não sei. E desaparecimento de Bruno Dom tem relação com máfia dos peixes, diz prefeito. Motivo do crime, a briga pessoal pela fiscalização da pesca, afirmou o chefe do executivo de Atalaia do Norte. Ninguém sabe o que está acontecendo ainda, certeza, mas você vê o interesse de colocar a culpa em Bolsonaro. A coisa ontem foi tão feia sobre esse tema que eu fiquei surpreso. Eu tô trazendo aqui e, assim, eu não vou nem fazer piada dessa vez. Eu fico, assim, contente de ver. Ou, às vezes, até tô meio preocupado. Gente, a coisa chegou num nível tão feio, que o Cláudio Dantas se sentiu incomodado. O Cláudio Dantas, do antagonista, ele se sentiu incomodado com o que a imprensa e políticos e a turma da esquerda estava fazendo. E ele diz, cara, o caso aí, né, da Dorothy, que perdeu a vida de forma brutal no passado, crianças também indígenas sem saúde no Vale do Javari, mineração ilegal de diamantes nos Cinta Larga, pavimentação da BR-319. Qual era o desgoverno da época? Não era Bolsonaro, não. Diferente do atual? Cara, pelo amor de Deus, pô. Vou ensinar que a Amazônia é terra sem lei há tempos. Para vocês terem ideia, imagine o Cláudio Dantas, do antagonista, tem que falar que a Amazônia já tem problema há anos. Há anos. E a turma toda tentando colocar a culpa em Bolsonaro. Matéria do Globo de 2013, Atentados aí contra índio, né? Assassinatos aumentam 168% nos governos Lula e Dilma. Esqueceram disso, né? O caso da Dorothy, eu vou mandar para vocês um recorte de um vídeo. Só escuta aqui o início do vídeo. Só esse início aqui. Por causa da disputa agrária, foi assassinado em 2005 outros 307 trabalhadores rurais, lideranças, indígenas e religiosos morreram por causa da disputa agrária no Brasil. Deu pra entender, né? Em 2005 a 2015, 307 perderam suas vidas. Desse vídeo lá vocês não escutaram. Saiu na TV na época. Problema na TV. Mas a culpa é de Bolsonaro. Um fato que muita gente não comenta é o seguinte. Segunda maior área indígena demarcada do país, a terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, onde o Dom e Bruno desapareceram, é rota de tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. Reserva. Segunda maior área demarcada. Segunda maior do Brasil inteiro. E aí tá lá a turma, né? A ONG. Não vamos construir rodovia, não. Não pode ter transamazônica. Não pode ter infraestrutura aqui. Que é pra quê? É pra proteger o índio ou é pra facilitar o trabalho dos criminosos? E aí, coisas ilegais que acontecem que depois ele fala, é culpa de Bolsonaro, são bolsonaristas. Fica de reflexão. Aí o Randolfo Rodrigues, que não perde oportunidade de nada, já está pedindo a criação de comissão sobre o sumiço de jornalista e indigenista. Ele quer criar uma comissão temporária, 60 dias. Pra quê? Só pra fazer zoada? Não. A oposição articula a CPI e quer Bolsonaro sob pressão por desaparecidos na Amazônia. Randolfo Rodrigues articulou uma CPI da violência da Amazônia. Na Amazônia. Já tem até nome. Na segunda, ele solicitou, a Rodrigo Pacheco, a instalação de uma comissão temporária externa com 9 membros para, no prazo de 60 dias, acompanhar as buscas e investigar em loco as causas e as providências adotadas diante do desaparecimento. Aí, olha só.
Segundo Randolph, as conclusões dessa comissão devem subsidiar o pedido de abertura da CPI. Ele quer criar uma comissão para criar confusão, ele vai investigar e o que ele achar, ele já vai criar uma CPI em cima disso. Coordenador da campanha do Lula. A minha câmera desapareceu, eu voltei. Eu jurava que ela estava acontecendo assim antes, eu colhi assim no vídeo. Falei, cara, acho que não deve ser nem a primeira vez, né, que tá acontecendo isso daí. Vi que ficou preto ali e voltou. Mas enfim, o cabo ali que conecta ela deve estar mal encaixado. Ela fica desligando e ligando. Mas eu vou consertar isso depois. Vai vendo. Aí olha só. Não basta o Randolph, o MP, Ministério Público, junto ao TCU, questiona a conduta de Bolsonaro e desaparecimentos no Amazonas. Segundo um documento assinado pelo procurador Lucas Furtado, seria necessário avaliar a conduta intransigente, temerária, ideologizada e contrária aos interesses nacionais do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente e os possíveis desdobramentos, como o caso do Brunidon. Ministério Público. E aí? O Judiciário. O problema do Judiciário é bem profundo, né? A gente começou ali com o início do vídeo, um vídeo de uma formatura de direito, o cara com a bandeira do Lula, e a gente tá aí agora no Ministério Público já. Tá vendo aí? Complicado, gente. Questões ligadas ao Judiciário no Brasil são complicadas. Não são simples, não vão ser resolvidas no estalar de dedos. Só que olha só, agora que a gente chega na parte mais interessante de todas. Como se não já bastasse toda a esquerda, os artistas, a imprensa nacional, tem que aparecer a ONU. Só que não foi a ONU. A ONU não existe. A ONU é um prédio, sei lá, não tem a ONU. O que existe na vida real são pessoas. Pessoas falam. Existe o secretário-geral da ONU. Ele talvez possa falar em nome da ONU. Mas não foi. Nesse caso aqui não foi, né? Nesse caso aqui acho que foi uma pessoa que está se utilizando no seu cargo para fazer um pouquinho de política. Eu estou falando da Michelle Bachelet. Dá pena pelo Brasil. As críticas que Bachelet já fez ao governo Bolsonaro. Isso aqui é uma das matérias da UOL. Michelle Bachelet voltou a mencionar o Brasil em uma coletiva de imprensa na qual pediu por eleições democráticas, sem interferência. E ela também chamou atenção para as políticas públicas do governo Bolsonaro, para povos indígenas, mulheres, população aí, arco-íris. Ela afirmou que está alarmada com ameaças contra defensores dos direitos humanos ambientais, as ONGs, os índios. Meu Deus, sem citar o nome de Bolsonaro, Bachelet também alertou que este é um ano de eleições do Brasil e diz que será um momento democrático importante e não deve haver interferência de nenhuma parte para que o processo democrático possa ser atingido. E aí saiu em vários jornais, saiu na CNN, no Globo, na Veja. A Bachelet ela está muito preocupada com o que está acontecendo no Amazonas. Meu Deus, ela é a alta comissionária de direitos humanos da ONG, gente. Meu Deus, é a Bachelet, ela é iluminada, ela é iluminista. Ela é iluminista. O iluminista está acima do selo azul. Você tem que ser o selo azul iluminista. Nossa, aqui são pouquíssimos. É da ONU, é tipo Luna Zabó. Não dá para questionar essa mulher. Foi a narrativa que a empresa quis vender. A parte do Bachelet falando do meio ambiente, né? Vamos comentar um pouco sobre essa gloriosa senhora. Lá, né? Chefe de direitos humanos, Bachelet pediu que a autoridade do Brasil garanta o respeito a direitos fundamentais nas eleições, né, blá, blá, blá. Bachelet citou o risco de ataques a legisladores e candidatos. Aí tá lá, né, em conselho na Suíça, Bachelet, alta comissionária de direitos humanos da ONU, expressa preocupação com as ameaças crescentes a ambientalistas e indígenas no Brasil e pede respeito aos grupos aos direitos fundamentais desses grupos. Todo mundo, matéria do G1, matéria da CNN... Mas então, né, a Bachelet. No dia de ontem, também teve outro assunto envolvendo a Bachelet, que é a própria eleição para o cargo que ela ocupa. Ela podia tentar a reeleição, mas não vai. Eu acho que esse daqui seria um tema que, no mínimo, deveria estar na mesma matéria que a Bachelet está tentando dar um pitaco, né, passar o pito no Brasil. Acusada de passar pano para os comunistas,
Partido Comunista daquele país, Bachelet não volta para segundo mandato. Este mês, centenas de organizações de direitos humanos exigiram a demissão da chilena, acusada de passar pano para o Partido Comunista daquele país em relação às atrocidades sofridas pelas minorias naquele país. Ah, mas eu não confio no poder Diário do Poder. Só é verificado, não é iluminista. Tá bom, irmão. Vamos pro Estadão. A Cúpula das Américas e Michelle Bachelet lá naquele país. Eu vou já falar de Bachelet, a matéria é maior. Um exemplo desta propensão a apaziguamento e tolerância em relação a violadores de direitos humanos é a visão da Bachelet. Ou seja, ela tem tolerância a quem viola direitos humanos. Passa pano. Que presidiu, o Chile por 2 mandatos e desde 2018 ocupa o posto de alta comissionária para os direitos humanos das Nações Unidas. Ou seja, a ex-presidente dirige o organismo cujo objetivo é promover e proteger os direitos humanos no mundo. Só que, mês passado, visitou os comunas, manteve reuniões com vários líderes, inclusive o Xi. O governo de Pequim tem mantido forte controle e uma severa repressão contra a minoria muçulmana Uighur. Sei lá como é que se pronuncia em português, enfim. Imagens de satélites, assim como documentos oficiais, testemunhos de vítimas levaram vários governos, ONGs e organismos internacionais a denunciar o regime comunista. Acusam-no de perpetrar contra os uigures encarceramentos em massa. Eu nem vou ler o resto. E a Bachelet passou pano. Mas ela tá preocupada com os índios. Quando a viagem da alta comissária Bachelet foi anunciada, ativistas e governos alertaram que essa visita seria manipulada pelo governo comunista. E termina falando, o Departamento de Estado americano qualificou a viagem de Bachelet como um erro que seria utilizado por Pequim com fins de propaganda. Tá, mas aqui é o Estadão não é tão bom assim. Vamos pro melhor de todos? Vamos pro melhor de todos. G1 Globo. Bachelet não vai tentar segundo mandato, porque recentemente ela foi alvo de duras críticas por parte dos Estados Unidos e de ONGs como Human Rights Watch e a Anistia Internacional. A ONG aí ligada que ama os petistas, ama até o Lula. E aí, Bachelet? Ela tá preocupada com os índios. Meu Deus! Como está preocupada? Será que a Bachelet realmente está preocupada com os índios? Ou ela está tentando interferir nas eleições de outubro? Ou ela está tentando causar problemas para o governo Bolsonaro? Vamos falar assim. Qual será que é a preocupação da Bachelet? É os índios ou ajudar o Lula? Sendo que se vocês colocarem aqui um vídeo, José Disseu, Folha de São Paulo, eu sempre esqueço o nome do cara, que eu sempre falo que eu vou lembrar e eu não lembro, mas é um seuzinho, careca, ele só tem cabelo aqui na lateral, óculos, já sem eu mesmo. É um vídeo de 2 minutos que tem aqui na plataforma, menos de 3 minutos, é 2 minutos e alguns segundos, onde o José Disseu fala da importância do Foro de São Paulo e como foi responsável para eleger inúmeros políticos de esquerda no continente aqui, da América Latina, e ele cita nominalmente a Michelle Bachelet. Ela foi criticada por não ter denunciado com mais firmeza os abusos durante sua visita. E aqui o Jornal Nacional. Alguém vai falar do aliado do Lula, William Bonner? Acho que não. Mas enfim, Isso aqui foi mais recente. Na verdade, isso aqui foi antes da questão até da viagem dela. Isso aqui foi um evento recente no Brasil, que envolve também o mesmo comitê e envolve o Lulinha. O comitê da ONU conclui que Lula teve direitos políticos violados pela Lava Jato e que Moro foi parcial. Qual comitê foi esse? O Comitê de Direitos Humanos. O comitê da Bachelet concluiu que Lula é vítima da sociedade, E aí, o caso aí que eles pararam para analisar envolvia a ação do triplex do Guarujá. E por que eu estou falando isso? Perceba que essa matéria é do dia 28 de abril de 2022. Um pouco mais de um mês e meio atrás. Tá bom. Vamos voltar no túnel do tempo. 2018. O site, Olá, militante. Seja bem-vindo. É o site oficial do PT. Vamos para o site oficial do PT, 10 de agosto de 2018.
Agora a comissária da ONU, Bachelet, denunciará violações a Lula. Levou 4 anos, né, Bachelet? Mas conseguiu ajudar o Lula. Ex-presidenta chilena é uma das principais líderes internacionais a denunciar perseguição política contra ex-presidente do Lula e tentará visitá-lo em Curitiba. A Bachelet foi confirmada nesta sexta, dia 10, como alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e deve apoiar a denúncia do ex-presidente Lula, que tramita na ONU, sobre a violação de suas garantias constitucionais. Rapaz, o PT tava certo, hein? O PT falou, ela deve apoiar. Realmente apoiou. Eles concluíram que o Lula é um pobre coitado. Rapaz, olha só, né? Olha aí. Olha que reviravolta. E a Bachelet tá preocupada com os índios. Tá bom, tá muito preocupada. Ela pode ajudar mostrando a gravidade do caso e a necessidade da ONU intervir no Brasil. A esquerda, que fala tanto, né? Não. O imperialismo americano. Temos que parar o imperialismo americano. Eles querem intervenção da ONU no Brasil. E o Lula fala de soberania também. 18 juízes de diferentes vertentes analisam a denúncia. Michelle Bachelet é uma das principais líderes internacionais a denunciar a perseguição política contra o ex-presidente Lula. Ela liderou a articulação de uma carta ao Poder Judiciário brasileiro, onde 43 personalidades de esquerda, de direita que não vai ser, né? Pedem para que o líder do PT saia candidato a presidente da República em 2018. Essa Bachelet, né? Tá bom. E a imprensa toda, né? Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? O Cacai gritando fora Bolsonaro. É o Cacai. Só que o Globo faz. Advogado grita fora Bolsonaro. Advogado grita fora. Não é um advogado. É o Cacai. Membro do Prerrogativas. O grupo de advogados do Lula. Tem que falar assim, ó. A Bachelet, membro do Foro de São Paulo, aliada do Lula, que desde 2018 o PT já contava com a ajuda dela para tentar aliviar o lado do Lula. Ela tá tentando prejudicar internacionalmente com narrativas o governo Bolsonaro dizendo que tá preocupado. Aí sim é uma manchete mais honesta. E só para relembrar esse caso também do Lula, né, o vítima da sociedade, do Comitê da ONU, o governo Bolsonaro tentou entrar em campo. E não foi por qualquer coisa. Olha só. O governo Bolsonaro tentou impedir julgamento de Lula em Comitê da ONU. Em sua petição, a representação brasileira argumentou que uma regra fundamental do direito internacional estipula que a um Estado deve ser concedida a oportunidade de resolver internamente as alegadas violações de direitos humanos ocorridas em seu território antes de qualquer autoridade internacional tenha jurisdição sobre a matéria. Deixe de resolver primeiro aqui, internamente. Assim, na justiça. Soberania nacional. Aí depois, esgotou todas as possibilidades, tenta lá fora. O governo Bolsonaro preocupado com a soberania. A vitória de Lula na ONU não muda nada a situação do ex-presidente, mas tem forte simbolismo e reforçará a narrativa de sua campanha de que ele sofreu uma perseguição política. Aí você pega isso tudo, perseguição política, Bachelet, coitado do Lula. Olha essa matéria aqui do antagonista, de ontem. Empreiteiras do Petrolão querem o dinheiro de volta. A Lava Jato implodiu depois que Lula teve seus processos rasgados pelo Supremo. Agora chegou o momento que todos esperavam, aquele em que os corruptores podem receber seu dinheiro de volta. O governo Bolsonaro já foi acusado pelo Moro, né, de acabar com a Lava Jato, ajudar o Lula, etc, blá blá blá. Aí você tá vendo a realidade. Tá lá até na ONU tentando resolver as confusões que o Moro cria. É inacreditável, bicho. É inacreditável como as coisas são. Vamos terminar esse tema aqui. Deputado pede convocação de chanceler para explicar pedido de Bolsonaro ao BID sobre eleições. Saiu uma matéria na Bloomberg que toda a imprensa nacional repercutiu. Não tem o nome de ninguém. Não sei assim, ó. Foi fulano de tal que estava lá dentro da reunião e falou, ó, Bolsonaro pediu pro Biden ajuda. Não tem ninguém. Não tem uma única fonte. Mas não importa. É jornal iluminista? É verificado? Então vamos judicializar. O deputado federal Léo de Brito, do PT. Aí do PT, agora quer esclarecimento. Quer chamar um ministro aí. Que história é essa? Ela fala, não teve nenhuma história. Como não teve? Saiu na Bloomberg. Mas não teve. Ah, você tá mentindo, saiu na Bloomberg, é verdade. Vai meter na cadeia.
coloquei a foto do Haddad, não foi à toa, né? Só para mostrar a hipocrisia da esquerda. Ontem, Alckmin vai a lançamento de livro de Haddad em São Paulo. O mesmo Alckmin que, em 29 de setembro de 2018, escrevia: Caro Fernando Haddad, não é o meu partido que é comandado de dentro de um presídio. Nem minha campanha foi lançada na porta de penitenciária. Em São Paulo, bandido pega cana dura. Nós construímos 99 novos presídios e reduzimos a criminalidade. E agora, tá junto com o Haddad. E o PT respondia ao Alckmin um ano antes, 2017... Polícia apreende 330 quilos de salsicha vencida em São Paulo. Tinham como destino a merenda escolar. E o PT dizia, mídia ninja, sabotagem, fraude e corrupção na merenda escolar do governo Alckmin só revelam desprezo e ódio tucano à juventude e aos pobres. E hoje em dia eles estão juntos contra, né, um mal maior. Eles precisam defender a democracia de Bolsonaro, contra Bolsonaro, né? Bolsonaro vai destruir a democracia brasileira. Acho que essa pequena colagem aqui também diz muito, né, sobre como a esquerda trabalha. Bolsonaro investe em sertanejos para conquistar a parcela do eleitorado à sua reeleição. Yahoo Notícias. CPI do sertanejo já fez estragos e mudou relação entre artistas e prefeituras. E por fim, esquerda tem que se reaproximar de sertanejos, diz coordenador de mobilização popular de Lula. E o Demagogia diz, sertanejos logo receberão uma chance de se redimir com os canceladores. Pode ter CPI ou você pode voltar a brilhar. Cola comigo, vem. Senta no colinho do Lula. Senta no colo do Lula. A turma queria CPI, agora quer se aproximar. Lula adia ida a Pernambuco em razão das fortes chuvas. Lula congela a agenda, agitada da pré-campanha após ficar dodói. Segurança de Lula preocupa os dirigentes que querem evitar atividades de rua. E o Demagogia diz, né? Todo dia um motivo diferente para o líder isolado nas pesquisas, né? Isolado de seus 645 milhões de eleitores. E é isso. Ficamos por aqui. Vá lá no Telegram, pegar os vídeos aqui. Eu dei play aqui no vídeo de hoje. A maioria não dá para mostrar a imagem. O último tema a gente comenta no vídeo de amanhã. Hoje estarei no Pânico, a partir das 1 da tarde. Tá marcado para começar. Pode começar um pouco mais tarde, mas estarei no Pânico. Lá com o Emílio e toda a turma. E é isso. Gosta do meu trabalho? Pode se tornar membro do canal, pode ir pelo Patreon, link na descrição, botão de valeu. Mas o mais importante é compartilhar o vídeo e voltar amanhã. Fui, meus amigos.